Opa, gente, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos responder uma questão de concurso sobre a dengue e o seu transmissor, o Aedes aegypti. Mas quem sou eu? Eu sou o professor Jairan Oliveira, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia, vulgo UNEB. E aqui está a questão, é uma questão relativamente recente, ela foi aplicada no concurso da Prefeitura de Granja, Ceará, para agente de combate a endemias em 6 de novembro de 2022. E a questão diz o seguinte: analise atentamente as proposições a seguir acerca da biologia e dos hábitos comportamentais do Aedes aegypti, principal vetor transmissor do vírus da dengue. 1. Comumente, o mosquito Aedes aegypti costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, evitando o sol forte. 2. O ciclo de desenvolvimento do Aedes aegypti é composto por 4 fases, sendo elas, respectivamente, ovo, pupa, larva e adulto. 3. O período para o ovo do Aedes aegypti transformar-se em adulto, incubação, pode variar a depender da temperatura, sendo que, quanto maior a temperatura, menor o período de incubação. Bem, gente, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai ler novamente as proposições uma por uma com um pouco mais de calma e ver se elas são certas ou falsas, né? Verdadeiras ou falsas. Na primeira aqui, comumente o mosquito Aedes aegypti costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, evitando o sol forte. Bem, vamos começar aqui com a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. A palavra Aedes aegypti. Vamos marcar aqui. A primeira coisa que vocês têm que aprender aqui é sobre a nomenclatura das espécies. Sempre que você for colocar a espécie específica, né, ela vem com o gênero, que é o Aedes, e o epíteto, o aegypti. E toda vez que você vai escrever ela ou digitar ela, ela precisa ter algum tipo de destaque. Como assim? Nesse caso aqui, a banca tinha colocado a palavra normal, assim, escrita normal, mas não é o certo. O correto é que ela, quando for digitada, que ela venha em itálico. E se você vai escrever à mão, que ela seja sublinhada. Lembrando, sempre o gênero, que é o Aedes, e o aegypti, que é o epíteto. Então você escreve ele todo e sublinha. Se você vai digitar, você deve colocar a palavra em itálico. Isso é uma regra da nomenclatura das espécies e você não pode fugir disso. Nesse caso, a banca foi infeliz em não obedecer essa regra, mas isso não altera muita coisa na resolução da nossa questão. Continuando aqui, o mosquito Aedes aegypti costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, evitando o sol forte, e está certo. Vamos lá para uma outra curiosidade aqui que pode ser que caia em algum momento aí na sua vida de concurseiro, né? Essa parte aqui do evitando o sol forte, que eu estou sublinhando aqui, como vocês podem ver aí. Essa é uma característica que não é única do Aedes aegypti, mas é comum entre os mosquitos no geral. Por quê? Porque os mosquitos eles são pequenininhos e delgados e quando expostos ao sol, a tendência a perder umidade para o ambiente é muito maior do que, por exemplo, um animal maior como um besouro e tal. Mesmo assim, no geral, os insetos costumam evitar esse sol forte e tal. Tá certo que existem espécies que são bem adaptadas a ambientes extremos, como por exemplo os desertos, mas mesmo assim eles costumam evitar as horas em que o sol está a pico. E o Aedes aegypti não é exceção. 2. O ciclo de desenvolvimento do Aedes aegypti é composto por 4 fases, sendo elas, respectivamente, ovo, pupa, larva e adulto. E aí? O que é que vocês acham? Bem, está errado. Sim, essa aqui então é uma proposição falsa. Ah, mas por que ela está falsa? Bem, primeiro deixa eu explicar uma coisa antes para vocês. Os insetos, eles têm 3 tipos de vida. Eles podem ser ametábulo, hemimetábulos ou holometábulos. Novamente, eles podem ser ametábulos, hemimetábulos e holometábulos. Ah, mas o que é isso? Bem, os insetos que são ametábulos, eles têm uma característica bem incomum para os insetos mais derivados. Esse primeiro exemplo aqui, isso aqui é uma traça dos livros.
E esse é um exemplo de inseto ametábulo. Por quê? O que é que acontece? Ele nasce, e eu vou fazer aqui um risquinho aqui embaixo, para vocês verem. Digamos que ele seja uma bolinha. E quando ele nasce igual à sua mãe, ou muito parecendo, que é, novamente, uma bolinha gigante aqui. E o que é que acontece durante os seus ciclos de vida? Ele vai simplesmente tendo trocas, né, mudando a sua casquinha, e vai aumentando de tamanho até chegar na fase final, que é a fase adulta. Claro que nessa primeira fase aqui, nós temos um inseto juvenil. Apesar dele parecer com um adulto, ele não vai ter, por exemplo, os seus órgãos reprodutores desenvolvidos. Ele vai desenvolvendo até chegar na fase adulta, em que os seus órgãos reprodutivos estão plenamente maduros e ele já está apto à reprodução. Mas do início até o fim, das suas várias mudas que ele vai tendo enquanto ele vai crescendo, ele é praticamente igual, apenas aumentando de tamanho. O segundo tipo que nós temos aqui é o hemimetábulo. Nos hemimetábulos nós temos já uma divisão um pouco diferenciada dos ametábulos, porque eles começam com o ciclo de vida inicialmente do juvenil, e ele vai crescendo muito parecido, apenas aumentando de tamanho, até que em um momento ele tem uma transformação drástica, que é o exemplo que eu coloquei aqui das libélulas. Esse segundo quadradinho aqui, nós temos um exemplo clássico dos hemimetábulos. Ele começa aqui com essa fase bem juvenil, depois de sair do ovo. Depois ele passa para uma segunda muda, uma terceira muda. E são ainda muito parecidos uns com os outros. Apenas foram aumentando de tamanho, né? E acontece a mesma coisa. Eles estão ali aumentando e vão amadurecendo os seus órgãos genitais, né? Os seus órgãos reprodutivos. Até que em dado momento acontece uma muda drástica. E aí sim ele tem uma diferenciação bem grande, que é do adulto para o primeiro. Nesse caso aqui, os primeiros ainda têm asas vestigiais, ou seja, essas são asinhas que não servem para nada, estão apenas ali e estão crescendo aos pouquinhos. Até porque nessa fase aqui ele é aquático e no final ele vai virar um animal voador, um animal terrestre. Bem, e por último nós vamos ter os holometábulos, ou ciclo de vida holometábulo, que é o que eu tenho aqui embaixo com o inseto principal da aula de hoje, que é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele é um inseto holometábulo. Por quê? Porque ele tem as 4 fases bem distintas no seu ciclo de vida. Que fases são essas? A primeira fase, que é um ovo. Depois vai ter a larva. No nosso caso aqui do Aedes aegypti, é uma larva aquática. Depois nós temos então uma pupa. Na fase de pupa, curiosamente, o animal ele não ingere alimento. Ele está ali apenas amadurecendo para a fase final, que é a fase do adulto. Escrever com mouse não ajuda muito. Então nós temos essas 4 fases: ovo, larva, pulpa e adulto, que é a fase em que o animal está maduro sexualmente. Então, voltando lá para a nossa questão, o que é que tem de errado na questão? Simplesmente a ordem. Você vê aqui que ele começa até certinho, né? Primeira fase é o ovo. Segunda fase, pulpa? Não, tá errado. A segunda fase é a larva. Depois da larva, ele vai para a pulpa, que é uma fase em que ele não come, vai passar ali alguns dias e finalmente ele vai virar um adulto, que é a fase que é sexualmente maduro, em que ele vai se reproduzir e tal. E é por isso que a questão 2 está errada. A terceira proposição: o período para o ovo do Aedes aegypti transformar-se em adulto, a fase de incubação, pode variar a depender da temperatura, sendo que quanto maior a temperatura, menor o período de incubação. E essa questão aqui, bem, ela está certa, tudo certinho, mas tem alguns detalhes que você pode aprender. Vamos lá então. E essa questão aqui da temperatura? Bem, os animais são divididos principalmente em 2 tipos. Principalmente não, só tem esses 2 tipos, que são os endotérmicos e os
ectotérmicos. Aqui nesse exemplo eu coloquei aqui uma tartaruga e um coelho. A tartaruga é um tipo de réptil e assim como os insetos, eles não produzem o seu próprio calor, ou seja, eles dependem do calor do ambiente, eles são ectotérmicos. Eles dependem de capturar o calor do ambiente para que possa regular o seu próprio organismo. Diferente dos endotérmicos, como são os mamíferos e as aves, que produzem o seu próprio calor interno. Sendo assim, eles não precisam necessariamente que o ambiente seja propício. Não é à toa que os mamíferos conseguiram alcançar e dominar praticamente todos os ambientes da face da Terra. Aliás, as aves também, né? As aves estão presentes em praticamente todos os ambientes da Terra, com exceção dos aquáticos muito profundos. Nesses, apenas os mamíferos também estão presentes, que é o caso das baleias, que conseguem alcançar realmente profundidades abissais em alguns casos. Então, qual é a relação que tem entre a temperatura e a fase de pulpa do Aedes aegypti? Bem, quando o ambiente está mais quente, então seu metabolismo pode agir de forma mais rápida. Se o ambiente estiver mais frio, consequentemente, também o seu organismo vai funcionar um pouco mais devagar e essa fase de incubação, dessa fase de transformação, vai ser também um pouco mais lenta. Sendo assim, a única das questões que corresponde certinho aqui às proposições é a letra B, gabarito da nossa questão aqui. Gente, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção.